Nessa aula você vai aprender como o leite materno é produzido, como que é realmente uma mama por dentro e como você pode conseguir amamentar o seu bebê exclusivamente por pelo menos 6 meses. E essas são as 3 perguntas que eu prometo te responder até o final desse vídeo. Então vem comigo! Oi gente, eu sou Isadora Trinquinato, sou enfermeira e mestre em amamentação pela USP, sou consultora em amamentação e se você quer aprender mais conteúdo sobre amamentação e cuidados com o bebê, já curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre amamentação é que para amamentar não basta a gente querer ir só pôr o bebê no peito, a gente precisa entender um pouco sobre como que realmente funciona a amamentação como um todo, né? Do que ela é feita, como é feito o leite materno, se o que a gente come, o que a gente deixa de comer vai atrapalhar na amamentação. Então essa aula que eu vou dar aqui hoje é basicamente a mesma aula que eu dou para os alunos de graduação e para os alunos de residência, só que mais resumida e com uma linguagem mais fácil de compreender, porque é importante que vocês entendam como funciona esse processo. Primeira coisa que a gente precisa entender é que logo que a gente engravida, o nosso corpo já entende que ele precisa se preparar para que a gente amamente no futuro. Só que o nosso corpo, ele é muito esperto. Com certeza você já deve ter ouvido alguém falar para você que mais ou menos perto das 12 semanas é a fase de mais risco, né? A fase de mais chance da gente, infelizmente, ter o aborto espontâneo. Então, sabendo disso, o nosso corpo, que é ainda mais esperto, ele espera até a 16ª semana de gestação para falar, beleza, passou a fase dos 3 primeiros meses, o bebê já está seguro, a gente já tem um bebezinho aqui que vai nascer, que vai chegar nesse mundão, então vamos começar a estruturar o leite materno. Então o nosso corpo, através desses hormônios, a partir da 16ª semana de gestação, eles já começam a preparar a parte estrutural da mama, ele começa a proliferar os ductos lactíferos de dentro do nosso peito, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui com a mama didática. O nosso corpo precisa da parte estrutural para que a amamentação aconteça. E a parte estrutural, gente, graças à nossa fisiologia que é muito inteligente, a nossa parte estrutural não é o bico, é dentro, né? Então, quem tem bico ou quem não tem bico consegue amamentar também. E vocês vão entender por quê. A produção de leite, ela funciona em 2 partes. Ela funciona na parte estrutural, que é a parte da mama, e ela funciona na parte hormonal, que é a parte dos hormônios, obviamente, que eu vou explicar para vocês de uma forma mais simples possível. Então, se a gente pensar na parte estrutural, o que precisa de estrutura ali da engenharia para a mama estar pronta para conseguir amamentar, não é preparar o bico, não é passar bucha, não é nada do tipo. É você entender que o seu corpo já te prepara, o seu corpo nasceu para isso, então ele já te prepara para que você consiga amamentar. Então, como que é uma mama por dentro? Por fora, ela é mais ou menos assim, tem a parte da pele, né? Ela tem um volume, geralmente o maior volume da mama não é ducto de leite e não é a parte estrutural. O maior volume que a gente tem na mama, quanto mais mama a gente tem, mais tecido adiposo a gente tem ali. Então é gordura, a mama tem muita gordura, músculo. Então é isso que faz o volume ser maior ou menor. Então não importa se você tem um peitão ou um peitinho, a estrutura dentro é sempre a mesma. E a gente já tem essa estrutura quase pronta antes do bebê nascer. Quando a gente fica grávida, algumas coisas aumentam aqui dentro, aumentam os ductos, aumentam a nossa parte estrutural mesmo para que a amamentação aconteça. Então essa é a parte da mama, essa é a pele, essa parte mais escura aqui é o que a gente chama de areola, né, que é a parte maior, e tem o bico que é por onde só sai o leite. Quando o bebê vai mamar, ele não vai mamar o bico, ele vai mamar a areola. Ele vai pegar a areola inteira? Nem sempre, depende do tamanho da areola. Mas normalmente o ideal é que ele pegue a areola, porque quanto mais areola ele pega, mais ductos ele vai pegar também. Então dentro a mama, ela é assim, ó, vou mostrar pra vocês. Ela parece uma árvore invertida. Então pensando assim, ó, aqui ó, tá o bico e a areola, lembra? Ó, aqui está um bico e a areola, e é como se essa mama fosse assim, se a gente pensar nela de forma mais deitada, ela é mais assim, parece uma árvore ao contrário, né? Então, o que é cada parte, o que elas significam? Essas partes maiores aqui, que parecem como se cada uma fosse um cacho de uva, um cacho grandão de uva, isso é o que a gente chama de lobos mamários. Então, vamos comparar a mama com uma uva. Cada lobo mamário, que é grandão, que parece um cacho de uva, tem os lóbulos mamários, que são como se fossem cada uvinha. E
A capinha dessa uva, como se fosse aquela casca da uva, sabe? Aquela uva de chupar mesmo, assim. É como se fosse a casca da uva, tem os alvéolos. Aonde que é produzido o leite? O leite, gente, ele é produzido e levemente armazenado, mas guardem essa informação porque eu vou explicar um pouco mais, entre os alvéolos, que são a capinha aqui da uva, como se fosse a casquinha da uva, e os ductos. Então, para o leite chegar, ele é produzido aqui nas uvinhas. E para ele chegar até a boca do bebê, até a areola, até o bico, ele tem como se fosse todo um canal, todo um trajeto para chegar até lá. Então, ele vem daqui de trás para frente. Então, quando o bebê suga, essas uvinhas, elas apertam e fazem uma pressão para esse leite andar aqui por esse ducto, que é por onde o leite vai andar. O leite anda, gente, por esses ductos aqui até chegar na areola e no bico. Então, como vocês podem perceber, ó, quanto mais o bebê abre a boca, mais ducto ele pega. Então, por isso que o bebê também não pode pegar só no bico, porque além de causar dor, ele extrai menos leite. Então, ali naqueles ductos, né, naqueles canaizinhos, o leite fica sendo produzido constantemente. A grande maioria do leite é produzido enquanto o bebê mama. O peito é o que a gente fala que é uma fábrica de leite, ele não deixa o leite ali guardado, parado. Até porque leite parado pode dar mastite. Então, o nosso peito, ele armazena um pouquinho ali naquele trajeto, como se fosse assim um comecinho para o bebê sentir o gosto. E depois de alguns minutos que o bebê tá sugando e tá saindo, essa produção, ela se continua. Então, sempre que o bebê suga, sai leite. E sempre que o bebê continua sugando, o nosso corpo entende, que é a parte hormonal, que eu vou explicar para vocês agora, que tem que mandar mais leite. Resumidamente, essa parte estrutural, ela produz e armazena um pouquinho do leite e faz o leite correr ali enquanto o bebê está sendo amamentado. Mas tem dois hormônios que controlam a nossa amamentação de forma direta, que são os responsáveis por mandar estímulos para esse nosso peito, para os lóbulos, para os alvéolos, para essa galera estrutural toda produzir o leite, que é a prolactina. E tem um outro hormônio que se chama ocitocina, que é o responsável pela saída do leite, que o leite não basta estar ali dentro, ele tem que sair. A ocitocina é o que a gente chama de hormônio do amor. É o mesmo hormônio da contração do útero no parto. Então, quando a gente tá longe do bebê, ou quando a gente cheira uma roupinha do bebê, ou quando a gente pensa no bebê e a gente tá amamentando, o nosso peito vaza leite. E também quando o bebê tá chorando, o nosso corpo entende que a gente precisa fazer alguma coisa e ele manda mais leite, ele extrai mais leite. Então, a ocitocina e a prolactina são dois hormônios que trabalham juntos. Então, como que é mais ou menos essa relação entre eles? A gente tem a parte estrutural da mama e a ocitocina, ela tem vários receptores aqui na nossa areola e no nosso bico. Então, quando o bebê suga, ele manda uma mensagem pro nosso cérebro falando assim, tem alguém sugando aqui, manda mais leite. E a nossa prolactina, que tá aqui nos nossos hormônios, né, junto da hipófise, fala, opa, peraí, então vou mandar. Então, esses dois hormônios, eles ficam fazendo o que a gente chama de dancinha dos hormônios. Um conversa com o outro. Então, o bebê tá sugando, ou a gente tá ordenhando, por exemplo, e os nossos receptores estão entendendo esse sinal aqui na areola e no bico, eles mandam essa mensagem para a prolactina que está lá no nosso cérebro e a prolactina entende que precisa mandar mais leite e manda o sinal ali para o nosso peito para produzir mais leite. Então, sempre que a gente tem esse estímulo da ocitocina, sai leite do nosso peito. Por isso que, às vezes, quando a gente está ordenhando, no começo, a gente faz um pouco de ordenha, não sai nada, sai de gotinha, porque demora um pouco para esse sinal acontecer. Então, quando o bebê suga, por exemplo, ele faz esse estímulo, então no começo da mamada o fluxo de leite ele é mais baixinho. Depois de alguns minutos, de uns 2, 3 minutinhos que a nossa prolactina entendeu a mensagem, recebeu a mensagem ali, o que ela vai fazer? Vai mandar mais o sinal para a ocitocina para sair mais leite do peito. Então o que acontece? No começo da mamada, o bebê suga rapidinho e vai saindo leite de pouquinho. Daqui a pouco, depois de alguns minutos, o que vocês vão perceber? Que o bebê vai fazer sucções mais profundas, né? Mamadas mais profundas. Então, acaba que depois de alguns minutos sai mais leite da mama. E depois, no fim, o bebê também vai diminuindo um pouquinho o fluxo e o bebê vai fazendo essas sucções mais fraquinhas, mas sempre que o bebê suga, sai leite, gente. Sempre, sempre. Nosso corpo é uma fábrica de produção de leite. E se você ordenhar leite um dia e sair pouco, não fique triste, porque o quanto a gente ordenha não é o quanto a gente produz. Sempre que o bebê mama, o sinal que ele manda é muito melhor do que quando a gente só ordenha. Então, sempre que o bebê mama, sai muito mais leite do que quando a gente só ordenha, por exemplo.
E o que a gente precisa então para fazer a nossa produção de leite ser suficiente para o bebê, para que a gente consiga amamentar exclusivamente até os 6 meses ou até 2 anos ou mais, de acordo com a recomendação da OMS e do Ministério da Saúde? Bom, gente, a produção de leite, que eu falei pra vocês, ela funciona, além dessa parte estrutural que não é com a gente, que não depende de nós, que o nosso corpo já se dá o trabalho, né, de fazer durante a gestação. O nosso corpo, a nossa produção de leite, ela depende da demanda do bebê. Então, quanto mais o bebê suga, mais estímulo ele manda e mais leite a gente produz. Então, a regra é, quanto mais o bebê mamar, mais leite a gente vai produzir. Mas tem algumas coisas que atrapalham nessa produção de leite. Por exemplo, quando o bebê ele usa algum tipo de bico, chupeta, mamadeira, bico de silicone, ele faz uma sucção errada. Então ele acaba mandando um sinal errado para o nosso peito e, muito resumidamente, ele acaba diminuindo a nossa produção de leite, porque mesmo que seja só uma chupeta ali de vez em quando, só uma mamadeira de vez em quando, o bebê ele tem uma facilidade maior de sugar uma coisa que é mais simples, que é a chupeta e a mamadeira, que ele não precisa fazer uma sucção muito evoluída. Então o que acontece? O bebê, né, a lei do mínimo esforço, não é porque o bebê é preguiçoso, mas porque todos nós somos assim, a gente sempre vai optar pelo que é mais fácil. Então, quando eles aprendem a sugar com a chupeta e com a mamadeira, por exemplo, eles acabam fazendo um movimento mais fraquinho e não fazem aquele movimento mais completo, que é o movimento de sucção que eles devem fazer. Então, o que acontece? Isso atrapalha na produção de leite. Sai menos leite quando ele mama e manda menos estímulo para o nosso cérebro quando o bebê suga do jeito errado. Então, a primeira coisa que atrapalha que a gente consiga a amamentação exclusiva é o uso de bicos. Se o bebê estiver mamando em livre demanda, ou seja, mamando o tempo que ele quer, o quanto que ele quer, no momento que ele quiser, a nossa produção de leite sempre vai ser mantida. Por exemplo, no retorno ao trabalho, quando a gente volta a trabalhar, o ideal é que a gente comece a fazer uma rotina de extração de leite para quando a gente estiver longe do bebê, alguém oferecer esse leite no copinho ou na colher, que são os dispositivos que não causam confusão de bicos e que não causam o desmame. O uso dos bicos ele vai causar o desmame e também vai causar uma queda na produção de leite, então a gente precisa ficar muito atento a isso. E para a gente conseguir amamentar também exclusivamente até os 6 meses, a gente precisa entender que o nosso corpo ele é perfeito, que o nosso corpo é suficiente, que não importa o tamanho do peito, não importa o tipo do bico, sempre que o bebê sugar vai sair. Que a gente precisa só deixar o bebê mamar o quanto ele quer, sem olhar no relógio, sem contar tempo, tendo uma amamentação mesmo mais livre. Então, quando o bebê pedir para mamar, a gente dá o peito, porque o bebê não mama só por fome. E sempre lembrar daquela regra, né? O meu corpo é uma fábrica. Então, depois dos 3 meses, a gente tem uma redução mesmo, né? Uma adequação da produção de leite. E pode ser que você sinta que o seu leite diminuiu, que o seu peito tá mais murcho. Mas mesmo com o peito murcho, sai leite. Porque lembra daquela regra, a maioria do leite é produzida durante a mamada. E quanto mais o bebê suga, mais leite ele produz. Então, mesmo com o peito murcho, se o bebê sugar, vai sair leite. Antes de ir pro próximo ponto, eu tenho que te dizer que eu tenho um curso de amamentação feito para mulheres que estão grávidas ou para mulheres que acabaram de ter um bebê. E se esse é o seu caso, clica aqui no link na descrição para conhecer o meu método das 3 camadas do TT, que tem um passo a passo com tudo que você precisa fortalecer para conseguir amamentar o seu filho sem sofrimento. O link tá aqui na descrição. O último ponto é: leite parado causa empedramento. Leite parado pode causar mastite. Então, quanto mais o bebê mama, mais leite ele extrai e menos dor você sente na amamentação. Quanto menos o bebê mama, mais enche a nossa mama, mais dura fica a nossa mama ali. Ela pode ficar quente, dolorida. Então, para evitar que a mastite aconteça, a gente também precisa manter livre demanda para que esse leite não fique parado ali, fazendo estrago no nosso peito. Agradeço a todo mundo que veio para essa aula, foi muito bom estar aqui com vocês. E se você ficou com alguma dúvida, me manda aqui nos comentários e me conta se você já sabia como era uma mama por dentro, como que funcionava a produção do leite e se você está se sentindo mais confiante agora que você vai conseguir amamentar. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!